É muito bom estar aqui de volta nesse chão. A última vez que eu falei aqui foram dias antes da pandemia. E a gente, mas não vai acontecer nada, gente, daqui a 2 semanas. Mas, não, vocês me escutam aí atrás? Então, beleza. E aí eu me lembro que foi muito forte, assim, esse último encontro, assim, foi meio despedida mesmo, sabe? Despedida da pandemia, por causa da pandemia. E foi muito bonito, assim, porque não foi exatamente uma palestra, foi quem estava aqui? Foi forte, né? No Amor e Coragem. E mal sabia que também era fica a dica para o que vocês vão passar, né? Então, aquele foi o último dia que eu pisei nesse quintal junto com vocês. Então vamos reinaugurar essa esperança daquele dia que ficou. Eu sempre digo que, e eu acho que esse é o nosso, é o que está guardado aqui nesse quintal, como um guardadouro mesmo da infância. A gente não ensina aquilo que a gente sabe, a gente ensina aquilo que a gente é. Então, é o que somos, o que guardamos dentro de nós, aquilo que vivemos na vida, aquilo que experimentamos da vida, é o que faz a diferença na relação com as crianças. As crianças não aprendem coisas, elas aprendem do nosso olhar, elas aprendem dos nossos gestos, elas aprendem com aquilo que sai do coração. Quando elas olham para a gente, elas não estão olhando para a nossa boca e vendo o que a gente fala. Ela quer saber se o que a gente diz faz sentido para a gente. Se o que a gente diz toca a nossa alma, toca o nosso coração. Então, é por isso que a gente só é possível transformar alguém se de fato a gente se transforma. Se de fato a gente acredita que enquanto vivemos a vida presente, estamos em transformação. As crianças sabem disso porque elas vivem o acontecimento, o presente, o momento, o aqui e o agora. Essa é a vida delas. Porque elas acreditam que a cada instante podem ser aquilo que elas podem ser. Elas são aquilo que elas podem ser. E isso é ter uma crença gigantesca na transformação que acontece dentro de nós. Isso é ter um compromisso gigantesco com a vida que pulsa dentro de nós. Muitas vezes as famílias e professores e professoras dizem que eu não consigo me relacionar com a minha sala, eu não consigo me relacionar com o meu filho, eu não consigo entender, eu estou cada vez mais distante do meu filho, da minha filha. Na verdade, a resposta está dentro de nós. Porque educação não é uma viagem para fora. A educação não é organizar o que você tem aqui e dar. A educação começa se organizando dentro, fazendo uma viagem cada vez mais para dentro, reconhecendo quais são as suas estruturas, quais são as suas origens, quais são os seus sonhos, os seus desejos. As crianças costumam, isso também é algo que na educação é muito comum, que a gente diz que as crianças elas aprendem com o nosso modelo, mas na verdade é muito mais do que isso. A gente não é só modelo para as crianças, a gente é reflexo delas. A gente precisa ser inteiro para ser o reflexo daquilo que elas enxergam do mundo. Quando elas olham para a gente, elas enxergam elas mesmas. E é por isso que a gente precisa se conectar com aquilo que a gente carrega dentro de nós. Porque o reflexo inteiro faz com que as crianças se organizem nesse mundo. Então, educar não é sobre ensinar. Educar é só sobre aprender. E aprender pressupõe abertura. Aprender pressupõe consciência, generosidade, atenção. Aprender significa
que você está aberto, disponível, disposto ao mundo, com todas as diferenças que existem no mundo, mas abertos. Hoje em dia não, já há muito tempo, é muito difícil a tarefa da educação é muito difícil porque todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma dica, todo mundo sabe educar os nossos filhos melhor do que a gente sabe educar. Todo mundo é capaz de dizer 5 dicas para não sei o que, 10 dicas para não sei o que, olha, funcionou comigo. Mas quando a gente fecha a porta de casa, e a mesma coisa quando a gente fecha a porta da sala de aula, o negócio é bem louco. A gente sabe que aquilo mexe muito com a gente. E não tem nada que as pessoas digam que naquele momento faça sentido para o que a gente está vivendo. A educação é uma experiência que pressupõe uma abertura e uma coragem para a gente viver o inédito a cada instante. Porque não é uma rota pré-definida. Para educar, a gente precisa se abrir para a relação que está ali e, de novo, a importância de estar inteiro naquele momento. Para você conseguir fazer o que você pode fazer. Essa sociedade hoje se organiza por meio de um discurso de performance que faz com que a gente performe maternidade, performe docência, performe uma porrada de coisa. Tudo virou um grande trabalho. Dá muito trabalho viver a vida cotidiana. E essa performance faz com que a gente abandone a procura daquilo que está dentro. Para viver uma identidade que mais se parece com um perfil de uma rede social. E pouco se parece com aquilo que a gente constrói na medida que a gente caminha. Porque essa é a beleza da educação. A educação é uma jornada para dentro. É uma caminhada. E o caminho só existe na medida que se caminha. Se todo mundo diz como a gente deve fazer, o que de fato acontece quando a gente está lá diante dos nossos filhos e filhas? O que de fato acontece nessa relação intensa e pulsante que está ali, presente? Que está ali todos os dias pedindo uma atenção. Essa sociedade da performance, ela tem condicionado muito o nosso comportamento e a educação que a gente estabelece com as crianças, porque toda hora a gente precisa performar uma identidade que muitas vezes é sufocante para a gente. E para a criança é ainda mais sufocante, porque ela se afasta cada vez mais da verdade que está na gente. Da verdade que é capaz de refletir a sua imagem, da verdade que é capaz de fazer com que ela se torne consciente do seu processo, da verdade que organiza a criança para um processo de aprendizagem que é difícil também, que é cheio de desafio. Então, essa performance, ela dita como a gente deve se comportar, como a gente deve se vestir, como a gente deve performar, como a gente deve ser dentro da sala de aula, como a gente deve... E a gente tem uma identidade que acaba se desfazendo da sua importância, do seu propósito. E isso é muito ruim para as crianças, porque as crianças vão perdendo referência. As crianças vão perdendo aquilo que é importante para elas, porque a relação que elas estabelecem, né, com as famílias, a relação que elas estabelecem com o pai, com a mãe, com o professor, com uma professora, precisa ser permeada de qualidade. Essa palavra é um pouco ruim, né? Mas a qualidade no sentido da inteireza do momento. Muitas vezes a gente fica preocupado em oferecer para as crianças quantidade de tempo, quantidade de coisas, e às vezes as crianças só querem 1 minutinho de atenção, que você largue o seu celular, que você deixe suas coisas que você tem de fazer amanhã e olhe para ela com atenção. Às vezes ela só precisa de escuta. Ela precisa só falar. Essa é uma outra mania, né, da nossa sociedade, que organiza a presença a partir da fala. Desvaloriza o espaço do silêncio, por exemplo.
É no silêncio que se constitui intimidade. É no silêncio que se constitui a presença das pessoas. Não é na fala. Mas a escola toda também se organiza para isso. Todo mundo fala na escola. Fala o tempo todo. E o silêncio? Não é esse silêncio, fica quieto, todo mundo. Não. É o silêncio que é mais pausa. É o silêncio que está entre as coisas. E a gente sabe disso. Às vezes, quando a gente está lá com o nosso filho, a gente tem um momento de silêncio que parece que tudo faz sentido. Parece que as coisas ganham vida. E esse silêncio também pressupõe a nossa inteireza. Também pressupõe a nossa consciência. E cada vez é mais raro a gente ficar em silêncio, porque tudo está muito ruidoso. Não basta o excesso de opinião, o excesso de informação, o excesso de trabalho, a falta de tempo, mas tem todos os dispositivos tecnológicos que também interrompem o fluxo do silêncio. De novo, é o silêncio que produz intimidade. A gente acha que quanto mais a gente fala da pessoa, ou quanto mais a gente fala de si, mais o outro nos conhece de fato. Mais a pessoa nos conhece, ele conhece a história que a gente conta. Tem um filósofo que é conhecido de muitos aqui, que diz que é o Michel Foucault, ele diz que toda vontade de conhecer é uma vontade de controlar. E de fato, quanto mais você conhece, mais você tem o controle. Só que a criança ela precisa desse outro lugar para sentir confiança. Ela precisa do conhecimento produzido a partir do silêncio. Intimidade se constitui no silêncio. Como dentro das nossas casas, dentro da nossa sala de aula, a gente seria capaz de produzir espaços de silêncio. Onde a gente simplesmente se entrega às relações. Onde ninguém tem uma opinião formada sobre ninguém. Onde a gente está aberto à escuta. Onde a pessoa pode falar e ser escutada sem que alguém diga a ela o que fazer, como se comportar. Recentemente, vou contar uma coisa aqui do meu filho. Ele viveu uma situação na escola dele, e muito difícil, o primeiro amor. E a pessoa que ele gostava se mudou. Ele tem 12 anos, né? A pessoa que ele gostava se mudou de país. Foi para outro país. E ele sofreu muito, 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 imensamente. Opa, não, eu sou outra coisa. Ele sofreu demais. Mas no dia que essa menina foi embora, ele foi se despedir dela. Lógico que ele, muito contido, deu um abraço. Ela ficou sabendo que ela era o primeiro amor dele e ele era o primeiro amor dela uma semana antes dela ir embora. Então eles deram aquele abraço absolutamente inocente, né? Cheio de vontade de descobrir o que significava aquilo. E ela foi embora e ele começou a chorar, quietinho. A gente foi embora. Chegamos em casa e o pai e a mãe louco para dar um conselho, né? E para dizer, sei lá o que a gente diz nessa hora, a gente aprende na hora, né? E ele falou assim para mim, eu quero ficar sozinho. Pela primeira vez na vida, ele falou que ele não queria me escutar. Eu não quero escutar o que você tem para me dizer. Porque o que eu estou vivendo faz parte da minha intimidade. E eu preciso ficar em silêncio. Fechou a porta. E eu, com essa naturalidade, né? Mentirosa, saí correndo. Falei, Gabi, o que a gente faz? Passou 5 horas sozinho. Para vocês verem como muitas vezes o silêncio, ele grita
essa necessidade que a gente tem de se reconstruir. E no mundo que a gente vive, a gente não tem tido tempo de experimentar o silêncio. A gente não tem tido tempo de se experimentar sozinhos. De se experimentar para além das performances que fazemos e que temos e que somos submetidos. Como a gente vai educar os nossos filhos e filhas se a gente não interrompe o fluxo do automatismo da performance? As crianças no mundo de hoje, com o repertório que elas têm, elas só precisam de uma coisa: que a gente esteja inteiro do lado delas. E que a gente saiba respeitar o silêncio delas. E que a gente se coloque verdadeiramente na escuta. De novo, porque não adianta eu dizer para ele, e isso a gente fez, né? Quando a gente era mais novo, os mais antigos falavam assim, vai passar, né? A gente não quer saber vai passar, a gente quer que passe agora essa dor. E a gente disse para ele, vai doer. Vai doer. O que um pai e uma mãe podem dizer? A gente disse, isso não é para ninguém dizer, cada um faz o que bem entender. Mas vai doer. E nesse vai doer, a gente promove consciência na gente, de que a gente vai ter que lidar com a dor do ser, que a gente chama de filho, e que ele vai ter de lidar com a dor que ele não escolheu, não pediu, não conhecia para viver. Então, o grande chamado é para a gente agora, nesse momento, se tentar, né, daqui para frente, de alguma maneira, se conectar com aquilo que a gente carrega dentro de nós. Não existe forma da gente educar se a gente não tiver não existe maneira da gente educar de verdade uma criança, provocando transformação de verdade numa criança, se a gente não tiver uma conexão com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita na vida, com aquilo que nos mobiliza e nos apaixona. Quando a gente acorda todos os dias, a gente não pode deixar de se fazer essa pergunta. O que me apaixona? O que me mobiliza? O que vai ser o combustível para eu transformar a vida que está ali diante de mim? Um professor e uma professora não chegam na sala de aula e despejam um conteúdo à toa. A autoria de trabalho, que a gente tanto fala aqui no Estilo de Aprender, é sobre paixão. É sobre o que cada um tem de paixão para movimentar o olhar e o interesse das crianças. Um professor e uma professora que contam uma história de um livro sem dar paixão, vida àquela literatura, não é capaz de mobilizar uma criança. Quando um professor conta sobre uma matéria, fala sobre um conteúdo, ele empresta a sua alma para alguma coisa que é estática. O conhecimento é a alma com o conteúdo. É a junção dessas duas coisas. E quando a gente entende isso, não existe a menor possibilidade da gente entregar menos para uma criança. Porque a gente está falando de inspiração, porque o aprendizado só tem sentido se essa criança que está aqui hoje, ela for capaz de transformar as pessoas e o mundo um dia. Porque todo mundo que está aqui quer a mesma coisa para os filhos e filhas. A gente quer generosidade, a gente quer que eles sejam respeitosos, a gente quer que eles pratiquem o bem. Todo mundo tem isso em comum. E como a gente vai chegar nesse lugar? De que forma a gente atravessa o que a gente tem atravessado e entrega para essas crianças algo que a gente tem perdido hoje? Tem uma história linda, contada lá em Bali, que é a história de que o ser humano, quando ele acha que ele sabe tudo,
o mundo dele é um coco, que ele fica em cima desse coco. Ele é maior do que o mundo. Ele não tem mais nada para conhecer. Mas na medida que o ser humano aprende, o mundo se torna muito grande. Quando a gente aprende, a gente fala, nossa, quanta coisa eu tenho para aprender. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que faltam coisas, não é? E olha que louco, o processo de aprendizagem é um processo de apequenamento do nosso ser. Só que ser pequeno não significa ser menor. Significa se entender na grandiosidade que o mundo tem para oferecer para a gente. Por que a gente não cuida do mundo? Porque a gente se acha mais do que o mundo. Por que a gente não cuida das pessoas? Porque a gente se acha melhor que as pessoas. Então, como a gente pode ensinar as crianças a se entenderem no mundo? A inverterem do coco para o mundo? O processo de aprendizagem é o processo de reconfiguração dos nossos corpos e alma no mundo que a gente vive. Quando a gente para e vê um pôr do sol grandioso, quando a gente vê o mar, quando a gente vê uma montanha, quando a gente olha um rio, quando a gente se apaixona por uma pessoa, quando a gente lê um livro, assiste um filme que nos encanta, a gente suspira. E o suspiro é a conexão da nossa alma se entendendo pequena diante da beleza que tem fora de nós. Como a gente faz com que essas crianças se tornem adultos e adultas que se encantem com o mundo? Tudo isso que eu estou dizendo serve para a escola, mas serve para a gente como pai e mãe. E serve para a gente como indivíduos. A gente precisa deixar o automatismo da ação. A gente precisa parar de... Tem um texto que todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de tanto ler, eu decorei ele. Mas é do Jorge La Rosa. E é o que ele fala sobre a experiência. Ele diz assim, a experiência é algo que nos toca e nos atravessa e requer parar para escutar, escutar mais devagar, parar para ouvir, ouvir mais devagar, parar para falar mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender o juízo, suspender o automatismo da ação, calar muito, dar-se tempo e espaço. Dentro da nossa rotina, quando a gente faz isso? Porque eu vejo as crianças fazendo isso. Quando elas estão no quintal, quando elas estão apaixonadas ouvindo um professor ou uma professora falando, quando elas estão lá fazendo os castelos de areia, quando elas estão catando amora, quando elas estão pegando o potinho de água lá e trazendo para cá, quando elas estão pegando as folhinhas para fazer comidinha. As crianças fazem isso a todo instante. A gente fica tentando descobrir nome para isso. Lúdico, brincadeira. Ao invés de entrar nesse lugar. Quais são as nossas panelinhas? Quais são os nossos castelos de areia? Quais são os nossos encantamentos? A gente se permite? Porque a educação que nós fomos criados é uma educação que parte da perspectiva do copo vazio, né? A gente é um copo vazio e aí a educação vai enchendo esse copo. A criança é um copo que transborda a todo instante. A criança é transbordamento. A gente é que fica lidando com sobras, com restos. A gente corre atrás de resto. A gente corre atrás do tempo que falta para o final de semana, do tempo que falta para as férias, do tempo que falta para a gente tomar uma breja, do tempo que... Mas a criança está ali. Quando ela olha para você, ela fala assim, vem ser presente aqui comigo. Vem ser o meu presente de vida.
Quando ela está lá na roda e ela espera a vez dela para falar, ela está falando isso. Ela não está esperando porque ela vai ter o direito de falar. Ela está esperando porque ela tem o direito de escutar. E a escuta ajuda ela a se entender no mundo. Ajuda ela a entender que ela é parte do mundo. A gente é parte do quê mesmo? Nós adultos. Não é difícil educar uma criança. Não é difícil. Mas a gente precisa aceitar as nossas limitações. Aceitar quem podemos ser. Quantas vezes eu já errei como professor? Quantas vezes eu já errei como pai? A vida segue. A vida vai seguindo e a gente vai se reorganizando. A gente vai carregando todas as experiências, né, da nossa vida com uma forma muito ressentida. A gente precisa se desfazer disso. Às vezes acontece isso, né? A gente tem uma discussão com alguém. Por que volta para casa? Por que eu não falei isso? Né? Por que eu não disse isso para a pessoa? Já está dizendo. Não é para a pessoa. Nunca é. É sempre para nós. A gente, de novo, nós somos o reflexo para as crianças. E o que a gente tem refletido para os nossos filhos e filhas? Que imagem eles veem? Que expectativa eu coloco nesse espelho? Que teoria eu empresto para essa criança? Porque tem isso. Quando as crianças entram aqui na escola e entram chorando, a gente... Vocês devem ver isso. A gente segura no colo, que é o que tem que ser feito. A gente abraça, a gente acolhe, ao invés de ficar tentando descobrir por que a criança chora. A criança não tem esse tempo. Ela chora porque ela chora. Ela chora porque ela se comunica. No fim das contas, né? A vida real, ela sempre joga a gente para esse lugar que muitas vezes vai automatizando as nossas ações. Mas a gente tem de ser muito disciplinado, sabe? Para não deixar a gente se perder no meio dessa jornada. E as crianças, elas estão como num leito de um rio, né? Elas vão numa canoinha lá no leito do rio. Às vezes elas vão para uma margem, se a gente pudesse criar essa ilustração, né? Uma margem do rio, que é mais a margem da emoção. Outras vezes elas vão para mais uma margem da razão. E a gente é esse barqueiro, sabe? Que vai ajudando a criança a navegar nesse lugar. Às vezes a gente vai intervir com as crianças e a gente deposita na criança a mesma energia que ela entregou para a gente. Não vai dar certo. A gente precisa entregar para a criança sempre o equilíbrio, o outro lado. O espelho não é a criança. O espelho é como a criança se enxerga. E é por isso que a gente precisa se equilibrar também. É como uma corda vibrando, né, a educação. A gente toca essa corda e ela vibra no começo mais intenso e depois ela vai se transformando em outra coisa até se tornar de novo o silêncio. E lá não tem a ausência do som. Lá é a presença de um som que já aconteceu. E educar é isso. É essa música que vai sendo composta a cada acorde, a cada vez diferente. Porque não existe essa linearidade. O que as crianças nos entregam, e você que trabalha com o corpo sabe disso, as crianças entregam pra gente algo que não é linear. É absolutamente... E não é confuso, né? Ele é disperso no sentido múltiplo. Porque... E eu acho incrível isso, porque o corpo da criança é o maior sentido, é o maior órgão do sentido nosso, mas é por onde entra todas as informações. Uma criança que entra na escola, uma criança que entra na sala de aula, pode ver, a criança ela fica mais contida ou ela é mais assim,
Porque ela sente energia e ela reage a essa energia. Eu não estou falando de cosmos. Eu estou falando da vibração que acontece no grupo e como a criança lê isso. O corpo, ele é um instrumento de leitura social e ele é, ao mesmo tempo, um instrumento de fala, de escrita, de registro individual. É por isso que o trabalho com o corpo é absolutamente importante. É por isso que o corpo na sala de aula, ele é muito importante. É por isso que a criança, quando olha para o nosso corpo, ela sabe o que a gente sente. Porque ela sabe o que a gente sente e ela reage ao que a gente sente. Se a criança, dentro da sala de aula, tem um comportamento agitado, dentro de casa tem é porque existe ali uma disponibilidade para ela se desorganizar. Mas pode existir outra para ela se organizar. E depende da gente. A conexão que um adulto... A criança, quando ela olha um professor e uma professora, ela é a continuidade de quando ela olha para o pai e para a mãe dela. A casa e a escola vêm da mesma energia. Ela deposita aqui e ali tudo o que ela sabe do mundo. É por isso que a gente precisa tomar cuidado quando fala a respeito de um comportamento de uma criança. A criança não é tímida. A criança não é introspectiva. A criança não é expansiva. A criança não é agitada. Isso são dispositivos, de novo, de controle. E que nos afasta de entender como é esta criança, nesta situação, com essa pessoa. A educação, ela precisa ser justa antes de mais nada. A gente precisa correr atrás da justiça. E a justiça significa respeitar a outra pessoa da forma como ela é. Não existe justiça social se não houver justiça individual. Eu te escuto. E a criança é muito justa. A criança é justa. Ela é justa com o sentimento e a vontade dela. Ela é justa com o sentimento e a vontade da outra criança. Não, mas a criança fica lá pegando e não empresta. Porque ela está sendo justa com o que ela sente. Ela está sendo justa com o que ela acha que é verdade. A gente precisa reconduzir essa criança para o fluxo. É um trabalho cotidiano e nunca termina. E nunca para. E sempre fica mais difícil. Não para. Não para. Quem é pai e quem é mãe sabe disso. A gente nunca para. Nunca. É para sempre mesmo. E é o para sempre da intensidade do para sempre. Cada instante um acontecimento. Cada vez algo diferente. Que a gente não tem controle e ainda bem. Porque senão seria uma relação com os filhos e filhas que pedem sempre o ineditismo. Eles se apaixonariam do mesmo jeito, mas seria maçante. Porque a gente precisa pensar nisso, né? De novo, as crianças quando olham para nós, elas olham apaixonadas com amor mesmo por nós. E a gente oferece o que para elas? Não é um amor por elas só. É um amor pela vida que a gente tem escolhido viver. É um amor que a gente tem escolhido pela vida que a gente vive. A educação do século XXI, a revolução na educação, está nesse lugar. Para que serve o conteúdo? Para quê? Para que vai servir o conteúdo daqui a 10 anos? Para quê? Se a gente não souber o que fazer com ele. Se a gente não transformar esse conteúdo em ação. Se a gente não transformar as pessoas. A missão de uma escola deveria fazer exatamente isso. Ir para esse lugar. E aí que é importante, e eu quero destacar, 9 passos, 9 elementos para a gente começar a pensar um currículo de uma escola, mas a nossa ação também como pais e mães dentro de casa, de um jeito diferente, mais leve,
Porque ensinar conteúdo, gente, toda escola sabe fazer. O Google sabe fazer. A inteligência artificial sabe fazer. E não adianta a gente lutar contra isso. Está acontecendo muito mais do que a gente pode imaginar. Essas crianças vão mudar a relação delas com o mundo, com as pessoas, com a escola. E a gente vai ficar como? Para onde vai o trabalho de um professor e de uma professora quando as crianças começarem a produzir texto em parceria com a inteligência artificial? Para onde vai o trabalho de um professor e de uma professora quando a gente as crianças começarem a falar que elas dialogam melhor com a inteligência artificial do que com a gente? A escola precisa começar a se mexer para a simplicidade. A resposta está ali. Não está em outro lugar. Não é ensinar a criança a mexer na inteligência artificial, no chat GPT. Não é isso. É muito mais do que isso. Então, ao invés de olhar, para aquilo que a gente aprende e enxergar só o que tem ali, a gente precisa enxergar o que aquilo mobiliza na nossa vida. Todo o processo de aprendizagem começa com a apreciação. Todo o processo de aprendizagem. A apreciação é quando você olha para o nascer do sol e você, desprovido de palavra, só sente. Você aprecia. Desprovido de querer fazer sentido. Simplesmente você vive. Que momentos, dentro da nossa rotina como pessoas, dentro da escola, a gente promove momentos de apreciação. Sem controle, sem palavra, sem juízo. Simplesmente apreciar. Abrir um livro. Ficar olhando para as coisas. Saboreando algo. O momento de apreciação, ele chama a atenção para algo que é da ordem da contemplação. A gente contempla quando a gente sente, aprecia e a gente mobiliza o nosso corpo, o nosso sentido para aquilo que nos chega. De fato, aquilo que nos chega nos atravessa, nos emociona, nos mobiliza. Contemplar significa estar presente diante de algo que se aprecia. Contemplar significa: onde está seu corpo? Onde está sua mente? Onde estão os seus sentidos? E quando a gente é capaz de contemplar, a gente é capaz de experimentar. Porque a experiência é algo que une o fora e o dentro. A experiência é quando o que aconteceu fora já não é mais do fora, é de dentro também. A experiência é o portal da alma. Em que momentos na escola a gente promove experiência? Que é quando as crianças de fato são permitidas sentir o que podem sentir diante daquilo que contemplam e apreciam. E quando a gente contempla, a gente gera conhecimento. Conhecer significa procurar algo em nós que, de certa forma, decifre a experiência. É assim que a gente faz quando a gente chega num lugar. A gente busca conhecidos, a gente busca situações ou alguma coisa para a gente se sentir mais à vontade. Ou quando a gente não entende determinada coisa, a gente busca referências sobre ela. Esse caminho de buscar
ele é o caminho do conhecimento. E quando a gente encontra, a gente reconhece. Reconhecer significa conhecer duas vezes. E as crianças fazem muito isso quando elas pedem para a gente repetir a história, quando elas pedem para a gente falar as coisas, assistir o filme 500 vezes. Porque elas entendem que cada vez que elas escutam algo que é o mesmo, se torna novo, porque elas não são as mesmas. As crianças são capazes de abandonar a sua bagagem cada vez que elas conhecem algo novo. É a gente que fica com essa bagagem pesada demais na vida. E a nossa vida vai ficando cada vez mais lenta. Mas não é o lento que contempla. É o lento que aprisiona você no passo que você não deveria mais dar. Reconhecer significa: eu não pertenço mais a esse lugar. Eu sou capaz de ir para frente. Eu sou capaz de seguir adiante. Reconhecer significa reconhecer as suas imperfeições, as suas limitações. Reconhecer significa se entender na inteireza do que significa ser. Apreciar, contemplar, experimentar, conhecer, reconhecer. Um parênteses. Algo que a gente precisa aprender e que muitas vezes é muito caro para nós, né? O esquecimento. É muito... O processo de se conhecer, de se reconhecer dentro do silêncio, pressupõe esquecimento. E o esquecimento é a forma como a gente abandona as coisas pelo caminho. Não porque a gente é relapso com as coisas, mas porque elas não fazem sentido. Não faz sentido a gente carregar isso, não faz sentido a gente pensar mais sobre isso, não faz sentido a gente transformar uma memória num rancor, num ressentimento. Isso para dizer que eu esqueci os outros 4, a ordem. Eu vou repetir. Aqui. Apreciar, contemplar, experimentar, conhecer, reconhecer. E depois que a gente reconhece, eu acho muito bom isso, assim, porque eu de fato, não sobrou espaço para esse lugar, porque eu estou num outro transbordamento. Desde o começo da escola, desde quando... Eu nunca fiz pauta na minha vida, nunca fiz. Todo mundo fala: o que você vai falar hoje? Eu não sei. Não, mas tem uma reunião. Não sei. Espera, porque se a gente não se abre para o olhar, se a gente não vira um monólogo, que você não consegue perceber até o lugar que você está chegando. É lógico que a gente precisa ter pauta, rotina, etc, etc. Mas a educação para mim sempre foi uma aventura enlouquecida. Porque é preciso mesmo, na relação com uma criança, você precisa abrir mão da sua razão, daquilo que você sabe, e quem abre mão da razão é um louco. E quando você se entrega à criança, você faz uma jornada de aventura. Porque a aventura é justamente aquilo que você não tem controle. A aventura é aquilo que te emociona. Então, deixa eu falar rápido os outros 4, porque senão eu vou esquecer. Depois que você reconhece e você fala: isso faz sentido para mim, você compartilha. Então, quando uma criança está na roda e ela está contando uma coisa, ela compartilha algo, é porque ela já fez todo esse caminho de apreciação. Veja quantas coisas ela despertou dentro dela. Quantos sentimentos, emoções, quantas coisas ela viu para estar naquele momento e falar algo que muitas vezes não tem relação com o que você está dizendo. Todo mundo está na roda falando sobre alguma coisa, a criança vem:
na minha avó, não tem a ver, mas tem. Mas tem. Tem, porque é isso. Compartilhar significa, dentro daquela emoção de escutar, eu procuro algo que seja semelhante na emoção. E quando a gente compartilha, a gente diz, cara, olha, o que eu tenho dentro de mim, eu estou te entregando. Quando uma criança fala, é obrigatório ter um adulto que escute. Sempre. Sempre. A gente precisa, no mínimo, entregar a escuta para as crianças. No mínimo. No mínimo. A escuta, inclusive, pensando lá no Henrique, no meu filho, que era a escuta de que você não vai falar nada agora. Você só vai escutar que eu preciso de você fora daqui. Longe de mim. Eu superei isso, tá, gente? Porque o aprendizado, isso é muito lindo, né? E eu sinto esse mesmo amor por essa situação. Quantas e quantas vezes eu, como professor, senti também esse mesmo amor da criança, eu me vendo, aprendendo na palavra da criança. A criança fala as crianças são capazes de mobilizar a gente de uma forma que a gente só pode agradecer com esse gesto de amor. Eu vou chegar no agradecimento, peraí. É que senão tem a transformação. É isso. Quando eu saio daqui e deixo o Henrique sozinho lá, eu estou me transformando. Eu me transformo. Compartilhar para o outro se transformar e você se transformar na medida que você fala, na medida que você é escutado. Que momentos dentro da escola a gente promove transformação? Quando a gente pensa numa matéria, num conteúdo, num tema, a gente precisa pensar também nessa espinha dorsal, que é a espinha dorsal que vai transformar os filhos e filhas e essas crianças naquilo que a gente quer. Generosos, que respeitem, que sejam atenciosos, solidários. É um caminho para dentro que vai sendo cada vez mais, que na medida que a gente percorre, ele vai se tornando cada vez mais claro. E quando a gente transforma a outra pessoa e se reconhece na presença da pessoa que se transformou, a gente só pode agradecer. Eu agradeço todo o aprendizado difícil que o meu filho me oferece. Eu agradeço todo o aprendizado, os aprendizados difíceis que os meus estudantes, que vocês famílias me fizeram ter. Eu agradeço. Não é hashtag gratiluz. É agradecimento mesmo. É agradecimento porque é disso que se trata educação. Educação é um processo de autoconhecimento. De novo, não é autoajuda. Não é cósmico. Pode ser. Mas é sempre uma viagem para dentro. Do mesmo jeito que a gente é espelho para a criança, as pessoas também são os nossos espelhos. A gente se enxerga nas outras pessoas. E se a gente for capaz de fazer isso, a gente volta para o coco. Que para mim é o passo mais importante de todos. E num ato falho eu coloquei no último lugar. Agora, porque ele é o penúltimo, o último era o hashtag gratidão, mas que é o engrandecimento. Engrandecer significa se reconhecer. Reconhecer o meu tamanho, reconhecer os meus privilégios, reconhecer os meus limites.
E eu só faço isso porque eu engrandeço quem está ao meu lado. Eu faço isso pela outra pessoa que está junto comigo. As crianças, quando elas param e olham atentamente para a gente, elas engrandecem a experiência de viver ao lado de um adulto que está ali ensinando, que está ali falando sobre a vida enquanto se vive. Engrandecer significa se reconhecer diante de toda a grandeza que existe. Engrandecer é se reconhecer pequeno, mas é se reconhecer inteiro. Imagina uma aula. Imagina, não precisa ser robô, né? Dentro de casa ficar pensando, ele falou para engrandecer, deixa eu fazer um engrandecimento aqui. As coisas não são assim. A gente precisa procurar na nossa vida isso. E quando a coisa não tiver sentido, é lá que a gente vai ficar. É desse lugar. De novo. Porque isso, ele vai ajudar a gente na nossa relação com as crianças. Não tem fórmula mágica. Não existe didáticas e metodologias normativas que ensinem de A a Z. Não existe como fazer. Não existe. Nunca existiu. Porque nunca é a mesma pessoa. Porque nunca é a mesma criança. Porque nunca somos nós mesmos que estamos ali. Quando eu fugi do Brasil e fui para Bali, para bem longe, eu fui... No final das contas, né, a gente vai para longe para entender que toda a transformação está perto, né? Está dentro. Mas tem uma coisa que eu acho que me mobiliza, que eu gosto dessa aventura, que é esse sentimento que a criança tem quando ela está diante do desconhecido. A gente vai escolhendo viver uma vida que você tem controle sobre tudo. Sobre as narrativas, sobre as ações, sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre a própria vida. A gente vai se iludindo com isso. E a vida é muito mais do que isso. Ela é um descontrole. A Ásia provoca isso nas pessoas, né? Geograficamente. Você não tem acesso, você não sabe a língua que eles falam, você nem sonha em entender como é a religião deles. A espiritualidade deles é diferente, a forma como eles se organizam na família é diferente, o que eles pensam da escola, imagina. Dentro da escola eles nunca ouviram falar de Freud, de Piaget, de Vallon, e tá tudo bem. Tá tudo certo. Agora, você imagina, então a gente fica preso nesses rodapés e a gente não mobiliza a vida nessa energia que é importante. Porque no fim das contas, a gente quer dar para os nossos filhos e filhas um pouco da vida que a gente tem. Então, quando eu cheguei lá em Bali, eu vi todas aquelas coisas, lá, eu me senti uma criança. Igualzinho uma criança de G1 e G2. Que chegam na escola para fazer adaptação e não fala nada, só sente. É a gente que vai falando por elas. Ou uma criança que volta no final de semana e volta para sua sala de aula no fundamental, a mesma coisa. Mas é por isso que as crianças continuam e elas continuam sempre acreditando na gente. Então, no fim das contas, né? Eu acho que toda a nossa vida precisa ser uma viagem para Bali. De algum jeito. Não precisa ser para tão longe. Não. Né, Maria? Não precisa ser tão longe assim. Mas E é possível também encontrar Bali dentro da gente.
Estou fazendo essa figura de linguagem, de imagem, não de linguagem. E eu acho que na medida que a gente vai perdendo o controle, a gente vai se aceitando um pouco e entendendo as imperfeições que são necessárias na educação das crianças de hoje. Porque as crianças, elas lidam com as coisas muito como se fossem verdade. Se elas não olharem pra gente e falarem, cara, eu não posso arrastar pro lado essa pessoa, porque ela tem um sentimento, não dá pra fazer isso. O que vai ser? Elas olham pra gente e elas veem as oscilações. E tá tudo bem. A vida em Bali também é difícil. Também tem seus altos e baixos, como uma criança que chega na escola e um dia entra chorando e no dia seguinte entra sorrindo, mas ela entra todos os dias. Ela volta. Às vezes volta arrastada, mas ela volta. Ela se entrega. Porque é isso, na verdade, quando a criança não fala, não é que não aconteceu nada, é que ela está construindo intimidade. E a intimidade pressupõe silêncio. E às vezes a gente fica muito nessa pergunta, né, assim, o que aconteceu? É tudo um fato. E é lógico, você pode estabelecer centenas de formas diferentes para ter um diálogo e saber o que aconteceu na sala de aula e tal. Inclusive, vi falar com os professores e professoras também, né? Mas é muito importante que eles tenham esse espaço para conseguirem não falar, porque afinal de contas o espaço da escola é um espaço das crianças, não é um espaço da família. A escola é das crianças, antes de mais nada. A gente é que vai se metendo na escola, né? A gente faz de conta, chamando vocês para uma palestra, tá? Mas o espaço é das crianças. Existe muito desse espaço aqui que eu consigo enxergar aquilo que eu carreguei um dia na vida, assim, como um ser infantil. Muito mesmo. Acho que nas luzinhas, nas árvores, existe muito disso. O dia a dia da escola, como o dia a dia do trabalho, ele é um dia que vai te sufocando de um jeito que você vai perdendo o contato com esse lugar, né? E não tem jeito. Às vezes a gente precisa interromper o fluxo interrompendo. A gente precisa dar um grito para cessar isso. A gente precisa sair para olhar de fora e se reconectar e se entender novamente. Então, eu acho que existiu, né? E eu acho que durante a nossa infância ele existe muito. Depois ele tem uma interrupção com nossa vida performática e em algum momento a gente precisa reconectar, sabe? Eu acho que sim, mas o que eu quero te dizer é que pensar sobre educação, né, para mim, é pensar sobre a vida. Eu não penso escola sem pensar na vida, não na minha vida, né? Porque se eu pensasse na minha vida, a gente pega estilo e joga no meio da praia, entendeu? E no mato, porque eu acho importante, por exemplo, o Henrique, né, ele passou 10 anos da vida dele aqui no Estilo, né, e ele foi para uma escola lá em Bali, que é uma escola que eles passavam 6 horas do dia indo para o campo de arroz e ficava falando sobre a vida. Aí ele cuidava do gato e do cachorro, dava banho no cachorro, ia na casa das pessoas, costurava com as pessoas. Aí um dia ele chegou para mim e falou, hoje teve fração. Nunca mais teve um dia só. E quando ele fala comigo, ele fala... em fevereiro nós recebemos um grupo de diretores de escola do Brasil que foram fazer um curso comigo, então eles foram conhecer a escola, e o Henrique foi o cicerone deles, né? E o Henrique, daí uma pessoa perguntou, e Henrique, o que você acha, assim, da educação que você teve no Brasil, a educação que você teve aqui, que você tem aqui? Daí ele falou assim, papai, desculpa, não é nada pessoal, mas eu prefiro essa escola, a escola de lá. Ainda bem, né? Ele
não carrega essa experiência com ele. Não é que foi ruim enquanto ele vivia, mas é que ele se transforma também. E aquela experiência de escola é uma experiência que hoje tem mais conexão com o que eu penso. Eu, de fato, acredito muito que a gente tem de aprender com a comunidade, que a gente tem de aprender com a natureza, que a gente tem de aprender com as relações e as reflexões que a gente faz em grupo. Eu, de fato, acredito nessa organização de escola, mas num contexto diferente, né? Aqui a gente está falando de São Paulo, assim, é um choque chegar aqui e ver uma coisa desse tamanho, um galpão gigante aqui do lado, para mim. Quando eu cheguei aqui, isso daqui era terra de ninguém, né, Paula? A Paula está comigo desde o dia 1 da escola. Não tinha nada aqui. Então a gente vai sendo cada vez mais cercado, né? Cada vez mais sufocado e acaba virando ilha, né? Mas hoje, eu nem sei porque que eu estou falando isso, mas foi uma coisa, não, você não perguntou exatamente disso, mas o meu modelo de educação hoje está muito mais ligado a isso, porque não é a escola, né? É sobre o diálogo entre um espaço de educação e a sociedade. E eu acho que aqui em São Paulo a gente dialoga pouco com a vida. As escolas dialogam pouco com a vida. Pouco. A gente educa quem aqui? Que vai acontecer o quê? E a gente precisa parar para pensar nisso, né? Porque é sobre isso que as escolas particulares elas vão criando essa ilha de privilégios. E aí? E que sociedade vai ser essa? Que comunidade vai ser essa? Tá fazendo mal isso. É por isso que a mudança ela é difícil. É difícil. Lá na Ásia, todas as escolas quase são militares. Quase todas. Por conta da existência social deles e tal. Mas militares porque os militares tomam conta, né, da educação e designam o que eles vão aprender, etc. e tal. Mas as relações são muito permeadas sobre a espiritualidade. E não é espiritualidade conectada à religião, é espiritualidade conectada à natureza. E aí você dá um passo gigante à frente. Então, fração, tá tudo bem, cara. Tudo bem. Tá tudo bem. Ah, mas ele precisa aprender fração para... Bom, não vou falar nada que eu... Por que a escola existe? Porque ela é o espaço, é o último espaço que acredita que as relações sociais elas podem ser construídas com generosidade, ética, respeito. Então, a função da escola ela é social. Ela é a função que a gente vai enxergar o mundo. A gente enxerga o mundo na medida que a gente se sente parte dele. Para se sentir parte do mundo, a gente precisa de gente do nosso lado. Para que uma criança precisa ir para a escola? Teoricamente, ela não precisa ir para a escola. Mas para que uma criança precisa ir para aquele lugar que afirma as amizades, que cultiva o amor, que acredita na comunidade, que cultiva justiça, a justiça com o que você sente, que garante a tua escuta, que garante a tua fala, que garante o que você pensa e o que você acredita na vida vai ser respeitado. Essa é a resposta. Então, para uma criança, por que você precisa ir na escola? É isso, porque eu estou atrasado, você tem que ir agora para a escola. Vai ter uma hora que elas vão entender por quê. Vai ter. E é isso. É isso. Porque sabe o que acontece? Quando você fala assim, putz, eu tenho orgulho de estar aqui, você já tem essa resposta. E quando você traz ela para cá, e vocês vêm de mão dada, ela sabe para onde ela sabe onde ela está indo. Ela sabe que lugar que você está levando. É isso. Assim, a resposta está nas mãos que trazem para a escola. No colo que traz para a escola. De verdade. Não, eu acho que a nossa geração... Não a nossa. A nossa já foi. A gente inclusive, e essa é...
esse tem de ser o que a gente precisa perseguir. O mundo que a gente vive tá horrível e vai ser assim. A gente não pode deixar isso de herança para eles. Essas crianças que vão viver num mundo poluído, essas crianças que vão viver num mundo injusto, essas crianças que vão ter de lidar com coisas que hoje a gente negligencia. Então, a gente precisa começar a fazer alguma coisa, né? A grande revolução, ela tá, não tem jeito, ela começa dentro da nossa casa. Tem um filósofo, o Deleuze, ele dizia que a gente precisa valorizar as micro-revoluções, né? As grandes revoluções, elas precisam ser anunciadas, e na medida que elas são anunciadas, você já cria dispositivos para combater. Então os discursos são capturados. As micro-revoluções, elas vão nesse cotidiano que muitas vezes se torna repetitivo. Eu preciso falar quantas vezes a mesma coisa para que essa coisa se transforme. A resposta está com as crianças. Elas aprendem por repetição. A gente não pode deixar de estar presente todos os dias quando a criança fizer a mesma transgressão, porque senão ela entende que existe um jeito para ela corromper o meio. A ausência do adulto no momento decisivo de aprendizado gera um espírito corrupto na criança. Porque ela sempre vai encontrar um jeito de ir para um outro lugar e chegar naquele lugar que ela queria, que é só a satisfação do próprio desejo. Então o adulto precisa ser essa pessoa que está presente do lado e que faz uma transformação em um dia e que dá a transformação no dia seguinte e no dia seguinte e no dia seguinte. Isso eu já falei 1000 vezes com o filho. Para não fazer isso, vai ter que falar 5000 vezes para falar. E vai transformar. Não, eu olho para o mundo e eu choro. Lá em Bali, por exemplo, a gente foi porque a gente queria morar na praia. Surfar todos os dias. A gente não conseguia surfar porque não tem praia limpa. De tanto lixo. Era lixo que você pisava e você tinha que tirar o lixo. As coisas grudavam na perna. Não é só lá Bali, é toda a Ásia. Olha lá o plástico que está lá. Vê de onde vem. Fabricado lá, mas de empresas daqui. Está tudo muito ferrado mesmo. E é isso, então... A gente precisa começar a fazer a mudança todos os dias, insistentemente, com muita paciência, dentro de casa. Porque hoje a gente não só precisa dar ferramenta para as crianças viverem um mundo no futuro, mas a gente precisa ensinar essas crianças a sobreviverem ao mundo que elas terão. Porque a herança vai ser braba. Vai ser braba. Vai ser braba. Elas não vão ter de lidar só com o lixo. Elas vão ter de lidar com centenas de novas doenças, coisas que a gente está deixando para elas. Então, por exemplo, quando o meu filho ele me olha, eu quero que ele veja isso. Eu quero que ele veja. A gente quer que ele veja que a gente está fazendo alguma coisa agora. Parece egoísta fazer por nós mesmos, mas é assim que a gente começa. Isso é inspiração. Educação é inspiração. Nós estamos ferrados, mas ninguém solta a mão de ninguém. A educação, ela tem uma perspectiva futurocêntrica, né? Ela é super futurocêntrica. A gente educa para depois. A gente educa para como a gente, né? Sabe? Então, mas a criança vive o hoje, né? De novo, quando a gente olha para as crianças, a gente vê as respostas. Não tem jeito, porque a forma como elas vivem o mundo está muito conectado a esses 9 elementos. Estão muito conectados aos 9 elementos. Elas vivem a todo instante isso de uma forma muito potente. Então, viver o presente, fazer pelo presente, se entregar ao aqui e agora, são premissas para uma educação que pretende mudar o mundo
Mas não mudar o mundo, porque quando a gente fala assim, vou mudar o mundo, você joga a responsa lá para o tempo, né? Verbal. Foi. Não, eu estou fazendo, é agora. A gente tem preconceito com o gerúndio, mas o gerúndio é lindo. O gerúndio é estou fazendo agora. Vou estar fazendo, vou estar, porque eu estou. Olha só, você sabe que muita gente que está na Estilo hoje, que entrou na Estilo e que permaneceu na Estilo, porque as pessoas elas entram aqui, elas realmente se apaixonam, elas sentem isso, porque talvez elas se conectem com algo que está dentro ali e que a gente não sabe muito bem dizer e localizar, mas aí com coragem, um pouco de loucura, você faz a escolha por esse lugar. As pessoas que ficam aqui, e não necessariamente essas pessoas pensam o que a gente pensa sobre educação. Tem muita gente que quer fração, tem muita gente, e está tudo certo, tem fração. A gente dá. Tem muita gente que... Mas, e esse eu acho que é a maravilha deste lugar aqui. Porque eu vejo muitas escolas particulares que você tem... Parece que todo mundo pensa igual. Está todo mundo no mesmo lugar. E se não está no mesmo lugar, a escola vai fazendo de um jeito que vai colocando para fora a diversidade. Precisa ter na escola gente que queira apostila. Precisa ter na escola gente que fale, pô, não tem pouca lição de casa. Precisa ter na escola gente que fale, tem muita lição de casa. A gente se movimenta e a gente se apaixona por isso. Porque cada vez que a gente é chamado para falar sobre o que a gente acredita, essa escola se torna mais forte. Então, muitas vezes, e assim, entrar aqui é muito gostoso, é muito apaixonante. Mas isso daqui, depois de um ano, você começa a ver. Pô, tem uma goteira ali, pô, tem não sei o que aqui, pô, não sei quem faltou, pô, não sei o que. É a vida, mas é de verdade. É o palestrante que sai para suar o nariz no meio da coisa. É a vida acontecendo. A gente... eu acho que esse é o processo de maturidade da escola, sabe? Que toda escola precisa ter. Agora, sustentar as escolhas... relaxa. A vida é tua. Mas tem muita gente que fala assim, ai Marcelo, a vizinha pergunta, quando eu ficava por aqui, a minha vizinha perguntou se a escola é construtivista. Ela é construtivista, o que eu falo para ela? Não, eu falava, diz que é. Diz que é, vai. Diz que é, tá tudo certo. Sabe, mas olha, comparou porque não sei aonde faz prova e aí no Estilo não faz prova. Não faz prova. Sim, não faz mesmo, eu escolhi isso. Então isso é importante, assim. Não é performance. Entendeu? E depois dá matrícula para ela. Deixa de ser candidata. Todo mundo vai se conectando por essa paixão que nasce da gente, educadores e educadoras, né? A gente aqui na Estilo, a origem a semente é o professor e a professora falando o que é relevante para o meu grupo, como eu mobilizo o meu grupo. É ali que nasce. E é por isso que as crianças aprendem. E é por isso que vocês se contaminam. Porque quando faz sentido para um, vai... Né? Obrigado, Fê. A Paulinha falou uma coisa muito importante. A gente também, quando lembra da nossa educação escolar, a gente não lembra o conteúdo, a gente lembra algumas situações. E quando a gente lembra o conteúdo, a gente lembra por uma situação de pressão, de medo, de nota, de alguma coisa assim. Não, ou... Então, é isso. É sobre as pessoas, né? Falando. Aninha. Gente, quem imagina uma sociedade inteira como a asiática sem o Freud, sem o Piaget, sem o Vygotsky, sem o Vallon, sem todos os caras que a gente lê? Existe, dá certo, a gente supera essas coisas. E a fração também. Bom, precisa ver depois, agora como vai ficar o ensino da fração depois dessa perseguição toda, né? Deixa as famílias que vieram escolher esse...
Quero não. Então é isso, gente. Obrigado por terem vindo. Desculpa atrapalhar os planos de quem é corintiano ou São Paulino, ou sei lá o quê. É isso. Obrigado, mais uma vez.